Olá, tudo bem? Meu nome é Graziela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre caixa d'água. Tu sabe que tamanho de caixa d'água tu precisa comprar para colocar na tua casa? Pois então, esse na verdade é um cálculo super simples em que a gente pega o número de dormitórios. Por exemplo, se eu tiver 2 dormitórios, cada dormitório eu considero 2 habitantes. Dessas 4 pessoas, cada uma eu vou considerar que tem um consumo diário de água de 200 litros. Esse valor de 200 litros, ele é referente a uma casa, tá? Combinado? Então, para essas 4 pessoas, vezes 2, eu vou ter 800 litros de consumo de água por dia. Aí tu vai na madeireira, compra a tua caixinha d'água e tu vai perceber que não tem caixa d'água de 800 litros, mas tem uma de 750. Grazi, posso comprar a de 750? Não, o mínimo é 800. Nisso tem que ser bem rígido. Tem uma caixa d'água de 1000 litros, então quando eu falo mínimo, é mínimo de verdade. É dali para mais. Se sobrar caixa d'água, tu não vai te arrepender. Combinado? Então a gente vai comprar uma caixa de 1000 litros. Bom, então eu sei que eu tenho que colocar uma caixa d'água de 1000 litros. E como tu pode imaginar, um peso de 1000 litros pendurado no telhado da casa não é pouca coisa não. Quando a gente usa uma caixa d'água, principalmente aquela azulzinha de fibra, a gente tem que providenciar uma boa sustentação para ela. Tem que ser uma base bem plana, não pode ser aquela laje mal feita, enrugada, não. Tem que ser uma base bem plana, bem acabadinha e de preferência, eu sempre procuro na obra passar a caixa d'água com uma viga passando bem pelo centro dela. Isso dá mais segurança na hora de fazer a construção e de que não vai ter nenhum problema nem de trinca nas lajes, nem nada disso. Mas quando a gente está lá fazendo ainda a planta baixa da casa, a gente tem que escolher qual é o melhor lugar para essa caixa d'água. Geralmente, o que a gente primeiro pensa? O mais próximo possível do banheiro. Mas por que isso? Por quê? Porque o chuveiro é o ponto de água que ele vai requerer uma maior pressão de água. Então, quanto mais perto eu estiver com a caixa d'água, perto do ponto do chuveiro, melhor. Quanto maior for o caminho que a água precisar percorrer para chegar no ponto do chuveiro, menos pressão ela vai ter. E, além disso, quanto mais conexões, mais joelhos, mais registro ela tiver que vencer, porque todas essas conexões são obstáculos. Então, imagina um corredor tem que estar correndo numa pista reta, ele vai ter um gasto de energia diferente do que se ele estivesse correndo numa pista que tem vários obstáculos para ele pular. Ele vai chegar no final dessa corrida bem mais cansado. E assim é a água do nosso chuveiro. Por isso que quando a gente está fazendo ainda lá o projeto arquitetônico, na hora que a gente vai definir, sim, isso precisa ser definido ainda lá no início, no projeto arquitetônico, a posição da caixa d'água. Então a gente vai definir onde ela vai ficar. Por exemplo, se a gente tiver 2 banheiros e um estiver longe do outro, então a gente vai precisar definir que um vai ser beneficiado. Então a gente posiciona essa caixa mais perto de um chuveiro e no lugar também que essa caixa d'água ela tenha bastante parede embaixo dela, que é para eu poder esconder os pilares, a viga com maior facilidade. Além desse posicionamento em planta, é bom ficar bastante atento lá na fachada em como é que essa caixa vai aparecer na minha fachada, se eu vou conseguir esconder ela no telhado
Tome muito cuidado com esconder a caixa d'água no telhado, porque isso pode causar algum problema no futuro. Problema em função de faltar altura e aí ter um problema de pressão nos chuveiros, tá? Nada que não dê para resolver, tudo é possível resolver, só que quando a gente consegue ter uma pressão por gravidade, sem a ajuda de motores, é bem melhor, é menos custo, tá? Então, para eu ter uma boa pressão nesses chuveiros, quanto mais alta a caixa d'água, maior vai ser a pressão. Claro que isso tem um limite, ninguém vai fazer uma torre de Babel só para colocar uma caixa d'água, não é mesmo? Para definir bem essa altura, existem cálculos que a gente faz, mas isso é lá no projeto hidráulico, é bem depois de se definir o projeto arquitetônico. Então, quando a gente tem uma caixa d'água que ela tá pertinho do chuveiro, a gente procura deixar um vão, então faz uma laje, que é a laje de posicionamento desse reservatório, que ela vai ficar mais alta do que o forro e provavelmente essa caixa d'água vai sair do telhado, mesmo que seja um telhado de barro. Além dessa preocupação com a altura, tem coisas que a gente não pode esquecer que são relativas à manutenção dessa caixa d'água, ou seja, a limpeza da caixa d'água. Então a gente sempre tem no projeto que pensar como é que o trabalhador vai acessar essa caixa d'água, seja para fazer um conserto ou seja para fazer a limpeza. Então eu tenho que pensar se ele vai acessar por dentro de casa, através de um alçapão no forro. Viram? Eu já tenho que deixar um espaço extra. Essa laje da caixa d'água, ela não basta que ela cubra apenas o apoio da caixa d'água. Ela tem que apoiar a caixa d'água e ainda deixar um espaço que é para o trabalhador acessar, dar a volta nela e ter espaço para colocar baldes, etc. Além disso, essa altura do espaço da caixa d'água tem que considerar a caixa, que geralmente tem ali entre 1 metro e 1,20 m, mas se tu for entrar num espaço que é tão pequeno e que eu vou ter uma cobertura aqui acima da cabeça, fica muito difícil de trabalhar muitas horas o tempo todo abaixado assim. Então a gente tem que pensar nesse trabalhador. Geralmente eu faço esse espaço por dentro de no mínimo 1,50 m até 1,80 m, fica super aceitável. Então aqui vamos olhar uma planta baixa em que eu tenho 2 banheiros, eu tenho um banheiro aqui, o outro banheiro aqui. Como aqui eu tenho um banheiro, circulação, então aqui eu tô enxergando lá no horizonte, lá no futuro próximo, que aqui a gente vai ter mais paredes para fazer estrutura, para esconder uma estrutura, esconder pilares, e que eu posso colocar a caixa d'água centralizada sobre essa parede. Logo eu posso ter um pilar aqui, uma viga, desculpa, uma viga aqui em que eu posso centralizar essa caixa d'água. Então, olhando lá em cima, como é que poderia ficar isso? Então, em laranja bem fraquinho, lá embaixo eu tenho o banheiro, nessa parte branca é a planta do reservatório. Então eu posso ter um alçapão aqui nesse cantinho, esse alçapão vai ficar lá na circulação, na frente da porta do banheiro. Então eu tenho espaço aqui para o trabalhador circular, eu tenho espaço para ele movimentar a tampa dessa caixa. E agora eu vou passar um corte por esse sentido aqui, em que eu tenho esta situação. Então eu vou mostrar as alturas desse esboço de corte, que isso daqui não é um corte terminado, tá? Mas já dá pra gente enxergar aqui, ó, que eu tenho o banheiro, pé direito do banheiro, a laje forro sobre o banheiro e a circulação. Eu deixei um espaço aqui, esse espaço tem aproximadamente 1 metro, desde a parte de baixo até a laje.
E aí aqui mais o banheiro ainda tenho mais 1 metro, isso vai me dar uma boa pressão nesse chuveiro. E aqui nesse espaço, como eu tinha falado, pelo menos 1,5 metro, que é para poder trabalhar com tranquilidade. E uma coisa que também a gente não pode esquecer nesse espaço é de deixar pelo menos um interruptor e um ponto de luz, porque esse é um espaço que fica bastante escuro. Se no teu projeto ficar melhor fazer um acesso que seja por fora da casa, também tem que pensar na segurança do trabalhador, em como é que ele vai acessar, ou se de repente tu vai precisar deixar em alguma parte, vai ter que deixar uma escada do tipo marinheiro, que é aquela escada que fica coladinha na parede. Bem, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado um pouquinho. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, te inscrever no canal aqui no botãozinho vermelho. Um abração e até a semana que vem. Tchau, tchau!